Olá, quinto ano! Estamos aqui para mais uma aula e é a aula de produção textual, mas espera aí, como assim produção textual? Meu caderno nem está aqui. Calma, calma, muita calma. Sim, nós vamos fazer aulas de produção textual, mas todas as tarefas serão feitas no livro. Nós vamos aproveitar as atividades do livro, ok? Então, nesse momento, nós vamos conversar um pouquinho sobre fábulas. E a gente já tinha falado sobre isso na nossa aula ao vivo, que foi na terça-feira, não é verdade? Então, vamos agora aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento sobre fábulas, ok? Então, pega o seu livro 2 e acompanhe a aula comigo, porque no final eu vou explicar qual será as atividades que você deverá responder, tá bom? Bom, eu já tinha dito para vocês, né, como eu falei há pouco na nossa aula ao vivo, mas eu vou repetir aqui. Fábula é um gênero textual que transmite um ensinamento e geralmente os personagens são animais ou objetos com características humanas, ou seja, animais e objetos que falam e que têm ações, atitudes como as de um ser humano. Isso eles também têm características que somente o ser humano tem. Então, a fábula, basicamente, ela quer dizer isso. E eu também falei com vocês no finalzinho da nossa aula ao vivo que personificação era justamente o ato de atribuir característica humana para o ser humano. Para o ser humano, não, de definir característica humana para um objeto ou um animal. Então, a fábula, ela faz exatamente isso. Ela faz uma personificação com os animais e os objetos, porque ela quer transmitir algum ensinamento ali, ela sempre tem um fundo moral, uma moral da história no final do seu texto. A fábula é um gênero que apresenta características próprias. Por que isso é importante? Bom, muitas vezes nós nos deparamos com situações que dependem de uma decisão. Nem sempre a gente escolhe a melhor opção. A fábula, como uma boa amiga, através de sua moral, busca transmitir conselhos que prezam a ética, a moral e os bons costumes. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os elementos da fábula, né, que constituem uma fábula. Ela pode apresentar até 4 elementos, na verdade, ela apresenta 4 elementos dentro da sua narrativa, tá? É o narrador, os personagens, o tempo, o espaço, né, e o enredo ali do que acontece, tá bom? Então, olha aqui. O narrador é quem conta a história, tá? Pode ser um personagem, ela pode estar sendo contada pelo próprio personagem ou por um narrador distanciado, ou seja, o narrador tá narrando a história de alguém e não a sua própria história. Ela pode acontecer das duas formas. Os personagens, que normalmente são animais, que representam atitudes e características humanas, às vezes objetos também, e normalmente essas características são virtudes e defeitos, ok? O tempo e o lugar são indefinidos, então sempre terão expressões como certo dia, era uma vez, no dia seguinte. São comuns essas falas dentro de uma fábula, porque ela não tem um dia específico, ela não tem ali nada muito definido com relação ao tempo e ao lugar. Então, certo dia, num bosque lindo, uma formiga passeava, nanã, e aí começa a contar a história, sempre buscando um fundo moral, um ensinamento no final. E o enredo é a sequência de acontecimentos da história, tudo o que acontece desde o início até o fim, tá? A estrutura narrativa da fábula é, como eu falei, o enredo é a sequência de acontecimentos. Então, um acontecimento gera outro acontecimento, que gera outro acontecimento. Dessa forma, a narrativa vai sendo construída e o enredo ele vai acontecendo e ele precisa apresentar uma estrutura, tá? Ele tem uma etapa. Então, primeiro se mostra o problema inicial, a situação inicial ali da história.
Um exemplo da história da cigarra e da formiga é que a situação inicial é que a cigarra estava cantando, se divertindo e a formiga estava trabalhando ali, né, fazendo o seu serviço. O conflito gerador, qual foi o conflito gerador? Foi que o inverno chegou e agora a cigarra precisava de um lugar de alimento e ela não tinha, e aí a formiga estava ali amparada por tudo aquilo que ela tinha feito do seu trabalho. Então, o conflito gerador é aquele momento que você percebe o problema da história ou aquilo que vai acontecer para que você possa compreender o desfecho disso. O clímax é aquele momento em que vai alinhavando a situação inicial com o conflito gerador e aí vai demonstrando como vai se resolvendo, como vai se desenrolando essa situação. Então, ele vai mostrando a história da cigarra e da formiga, e vai mostrando aquele conflito, aquele momento, o ápice da situação, e aí vem o desfecho, que é quando a formiga permite que a cigarra entre e se alimente, a cigarra então percebe que ficar à toa, né, ficar fazendo nada, enquanto os outros estão trabalhando, não é uma boa opção, porque no final ela também vai se privilegiar daquilo que o outro fez sozinho. Então aí vem o desfecho, vem a ideia final, vem a moral da história. A fábula e a sua relação com os provérbios. A fábula tem por objetivo um ensinamento moral de caráter instrutivo. Então, é aquilo que eu já expliquei para vocês, é uma história, não muito grande, que vem mostrar para a gente algo que nós devemos aprender com relação ao convívio social ou a ensinamentos em torno dessas situações. A moral das fábulas adquire vida própria através dos provérbios. Provérbios são frases prontas, vindas do conhecimento popular, do senso comum, transmitidas de boca em boca que revelam um ensinamento sobre alguma coisa. Então, muitas das vezes, através de um provérbio, cria-se uma fábula e esse provérbio ele aparece no final da história como uma moral da fábula, né? Como um ensinamento daquilo que você deve aprender com a história da fábula, tá? Então, a relação da fábula com o provérbio é essa. A organização do texto, né, de uma fábula. A organização da escrita, ela sempre vai favorecer a compreensão de um texto, qualquer um que seja esse texto. O parágrafo ele faz parte dessa organização. O que é um parágrafo? É o afastamento que se dá do início da linha em relação à margem esquerda da folha. É um conjunto de frases que formam uma sequência com sentido e que expressam um pensamento ou uma ideia central. Toda vez que você vai mudar o pensamento em que você está falando, você muda o parágrafo, tá? Os parágrafos eles sempre vão começar com letra maiúscula e eles sempre vão terminar com o uso de um ponto, tá bom? Um sinal de pontuação. Normalmente é terminado com um ponto final. Então, vamos revisar tudo que nós ouvimos até agora sobre fábula? Então, a fábula é um gênero textual do tipo narrativo que narra uma história com início, meio e fim, ok? A fábula é um texto curto, pode ser escrito ou contado por alguém. Os personagens quase sempre são animais que representam, tipo, o esperto, o forte, o lento, o invejoso. O animal ele vai representar ali um sentimento, uma característica boa ou ruim. A fábula tem sempre um ensinamento a fazer através da moral da história. Os elementos da narrativa são o narrador, personagem, tempo, espaço e enredo. Um enredo é a sequência de acontecimentos que vêm seguidos um após o outro e assim a história ela é criada. O enredo ele é dividido em momentos, a situação inicial, o conflito gerador, o clímax e o desfecho. Os provérbios fazem parte das fábulas, ok? Eles são frases prontas, são os ensinamentos que normalmente ficam ali caracterizados no final da fábula. E eles são ensinamentos de uso popular, do senso comum, né? Os textos são organizados para facilitar a leitura, por isso é necessário que haja parágrafos, letras maiúsculas e pontuação.
Alguns sinais gráficos são importantes para a compreensão dos diálogos, como o uso de dois pontos, que indica que o personagem vai falar, e o travessão, que indica o início da fala do personagem. As fábulas podem ser escritas em prosa ou em verso. E agora é mão na massa, viu? Faça as tarefas abaixo do seu livro, todas relacionadas à fábula. Então, você vai fazer a página 7, também vai fazer a página 8, vai responder a página 9 e a página 10. Lembrando que na página 10, no número 15, na letra B, tem uma boquinha, um sorrisinho. Isso quer dizer que essa resposta é oral, seria uma discussão oral que nós faríamos em sala de aula. Então, essa discussão aqui a gente faz nas nossas aulas ao vivo ou quando nos encontrarmos de novo de forma presencial, tá bom? Essa não precisa você fazer nem escrever resposta. E agora eu estou enviando para vocês o meu abraço virtual, viu? A nossa aula termina por aqui. Eu espero que você capriche nas suas atividades, hein? Não esquece, se cuida, viu? Beijinhos. Tchau, tchau.